uma imersão na palavra de Deus já compartilhar, e deixe seu like. Deus veio ao mundo na forma de Jesus por um único e profundo motivo: amor. Mas esse amor não é um sentimento superficial ou romântico como muitos imaginam. É um amor santo, justo, eterno, cheio de misericórdia e verdade. Desde o início dos tempos, quando o homem foi criado no Éden, Deus desejava ter um relacionamento íntimo com a humanidade. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, com o sopro da vida, com liberdade de escolha, e com um coração capaz de amar e adorar. Mas quando Adão e Eva pecaram, desobedecendo à voz do Senhor, o pecado entrou no mundo, e junto com ele vieram a morte, a separação e a dor. A comunhão foi quebrada. A presença de Deus, que antes era constante e próxima, agora se tornou distante por causa do pecado. A santidade de Deus não permite comunhão com o pecado, porque Deus é luz, e ele não há treva alguma. Mas Deus, mesmo sendo justo e santo, também é cheio de graça. Ele não abandonou a criação. Ele começou a traçar um plano de redenção, um caminho de volta, uma ponte entre o céu e a terra, entre o Deus eterno e o homem caído. Durante séculos, Deus falou por meio dos profetas. Ele enviava mensagens de arrependimento, chamava o povo de volta, fazia promessas, mostrava sinais e maravilhas, revelava sua vontade através da lei, dos sacrifícios e das alianças. Mas tudo isso era sombra das coisas que viriam, um anúncio do plano maior que estava por se cumprir. Deus viria pessoalmente. O Criador do universo colocaria os pés na terra que ele mesmo formou. O Verbo se faria carne e habitaria entre nós. Jesus é o cumprimento dessa promessa. Ele é o Filho eterno de Deus, não criado, mas gerado, da mesma essência do Pai. O próprio Deus que decidiu se fazer homem. Ele não veio como um rei poderoso cercado de exércitos, mas como um bebê indefeso em uma manjedoura. Ele não veio com glória visível aos olhos do mundo, mas com humildade, simplicidade e obediência. Porque Deus veio em forma humana? Porque só alguém totalmente homem poderia representar a humanidade diante de Deus. E só alguém totalmente Deus poderia vencer o pecado e a morte. Jesus é o elo entre os dois mundos. Ele sentiu fome, sede, cansaço, tristeza. Ele chorou, foi tentado, sofreu, foi rejeitado, traído e crucificado. Mas também curou, amou, perdoou, libertou e ressuscitou. Em Jesus, vemos a plenitude da divindade habitando corporalmente. Ele é o reflexo exato do caráter do Pai, a imagem visível do Deus invisível. Deus veio ao mundo como Jesus para viver a vida que nós nunca conseguiríamos viver, uma vida santa, perfeita, sem pecado, e para morrer a morte que nós merecíamos morrer. O salário do pecado é a morte. E todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nenhum sacrifício humano seria suficiente. Nenhuma obra, nenhuma religião, nenhum esforço. Então o próprio Deus se fez oferta. Ele se entregou. Ele tomou o nosso lugar na cruz. Ele levou sobre as nossas dores, foi moído por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Esse é o Evangelho. Deus se fez homem para salvar o homem. Ele desceu para levantar. Ele se humilhou para nos exaltar. Ele se fez pecado, mesmo sem ter pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Mas a história não termina na cruz. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. A morte não pode segurá-lo. O inferno não pode vencê-lo. Ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu o mundo. E hoje ele está vivo, exaltado à direita do Pai, e intercede por nós. Ele continua salvando, transformando, curando, libertando. Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para nos guiar em toda a verdade, para nos convencer do pecado e nos consolar em meio à dor. Deus veio ao mundo como Jesus também para nos ensinar como viver. Ele é o nosso exemplo. Ele mostrou que amar vale mais do que vencer, que perdoar é mais poderoso que revidar, que servir é mais nobre do que dominar. Ele tocou nos intocáveis, sentou com os pecadores, falou com as mulheres rejeitadas, curou os leprosos, perdoou os adúlteros, ensinou os ignorantes e chamou para perto os que o mundo mandava para longe. Ele mostrou que o maior no reino de Deus é o menor, que a fé de uma criança vale mais que o orgulho de um religioso, que o coração quebrantado é mais precioso do que palavras bonitas. Em cada gesto, Jesus revelou o coração do Pai, e por isso, hoje, podemos olhar para ele e dizer: eu não estou mais sozinho.
O Deus eterno conhece minhas dores, porque Ele mesmo passou por elas. Ele não é um Deus distante. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele está presente na tempestade, no vale, na solidão, no deserto. Ele entende o que você sente, porque ele também sentiu. Deus veio como Jesus para nos trazer de volta para casa, para restaurar a ponte quebrada, para dizer ao órfão espiritual: você tem um pai, para dizer ao perdido: há um caminho, para dizer ao morto: a vida. E essa vida não é passageira, não é limitada, não é religiosa, é eterna. É nova, é abundante. Essa é a maior prova de amor da história. Nenhuma filosofia, religião ou sistema humano oferece isso. Um Deus que morre pelo homem. Um Deus que se humilha, que se entrega, que desce até o pó para levantar o caído. Jesus não veio fundar uma religião, ele veio trazer reconciliação. Ele veio abrir um novo e vivo caminho. E ele continua dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus veio ao mundo como Jesus porque Ele te ama. Sim, você, com seus erros, falhas, traumas, dúvidas, quedas. Ele te ama de verdade. E esse amor não é merecido, é oferecido. Não é pago, é aceito. Tudo o que Ele fez foi para que você pudesse ter acesso direto a Ele. Não há mais véu, não há mais barreira, não há mais condenação para os que estão em Cristo. Tudo foi consumado, o preço foi pago, e agora o convite está feito. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, não porque Deus quer excluir, mas porque só Ele pode salvar. Só Ele é suficiente, só Ele é Deus conosco. E hoje, se você ouvir essa voz, não endureça o coração. Receba o amor que desceu do céu para te alcançar. Receba Jesus, receba a vida. E descubra que Deus não está longe, Ele está bem aqui.